Fala galera, Dizascope, nós estamos aqui com mais um Dizascope Entrevista e hoje tenho a honra de receber um dos homens que mais me inspira na nossa nação, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Privilégio, Douglas. Uma honra estar aqui com você, querido. Uma honra recebê-lo aqui. E eu tenho algumas perguntas para o Reverendo que eu estava pensando aqui. E a primeira pergunta que eu queria fazer é, Reverendo, como é que foi a descoberta do seu chamado? Quando é que você falou, olha, eu nasci para isso aqui? Douglas, a minha história é muito curiosa nesse sentido, porque quando eu estava no ventre da minha mãe, ela morava numa região muito pobre e não tinha recursos médicos e ela estava muito doente. E o médico foi chamado para vê-la e disse, essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca e a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. A única chance dessa mulher sobreviver é tirar a criança, sacrificar a criança. E a minha mãe tomou outra decisão, ela disse, não, eu não abro mão desse filho, eu estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E ela fez um voto para Deus e disse, meu Deus, se tu poupares a minha vida e o meu filho, eu quero consagrá-lo para ti, para ser um pastor. E Deus poupou a vida da minha mãe e eu nasci. E ela nunca me contou essa história, porque ela queria que Deus me chamasse, não que eu fosse sugestionado para o seminário. Meu desejo de criança era ser advogado e político. Até os 18 anos, eu nutri esse sonho, me filiei num partido, mas com 19 anos de idade, Deus pôs a mão sobre mim e me chamou para o ministério. Quando eu conversava com um presbítero da igreja, e dizia para ele, olha, quando eu fizer direito, tiver uma carreira promissora, aí eu vou entrar no seminário, fazer teologia, você estudar um pouco melhor para servir a Deus. Ele olhou dentro dos meus olhos e me disse assim, você está querendo dar sobra para Deus? Deus te quer agora por completo, na sua juventude. E aquela palavra entrou como flecha no meu coração. E eu saí dali plenamente convicto de que Deus me queria para o ministério. E aí o que a minha mãe me contou essa história. E ela já estava orando por isso. Quando você tinha 18 anos? Isso foi com 19 anos. E nesses 19 anos ela disse, eu nunca deixei de orar todos os dias para que Deus realizasse essa obra no seu coração e te chamasse para o ministério, porque foi o voto que eu fiz com ele. E aí você foi para o seminário? Fui para o seminário, imediatamente eu fui para o seminário de Campinas, estudei lá, 78 a 81, e então em 82 eu fui ordenado ao Sagrado Ministério, e desde então, pela graça de Deus, eu sou pastor. E hoje eu posso dizer para você, nada para mim é mais importante do que ser pastor, que ser pregador do Evangelho. É a coisa mais sublime do mundo. Aliás, um dia perguntaram assim, o Charles Spurgeon dizia para os seus alunos, meus filhos, se um dia a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores em qualquer lugar do mundo, não rebaixem de posto, deixando de ser embaixador do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É assim que eu entendo o ministério da pregação do Evangelho. Maravilhoso. E, Reverendo, que dica você daria para um jovem hoje que nutre esse desejo de entrar no seminário? Às vezes, algo que eu percebo assim hoje nos jovens que estão estudando assim, que eu tenho medo em alguns casos, é que a impressão que dá é que começa-se a idolatrar o conhecimento. Não sei se você percebe isso. Às vezes alguns comentários são tão ácidos, aí você fala, poxa, mas Jesus era tão amoroso, e aí por causa do conhecimento, que dica você daria para alguém que quer entrar assim, estudar mais? Eu daria 3 dicas. Primeiro, examine muito bem o seminário para onde você está indo. Porque há seminários hoje, de mãos dadas com o liberalismo teológico, que estão disseminando um ácido perigosíssimo, semeando incredulidade, ceticismo nos alunos, onde as pessoas saem de lá não acreditando ser a Bíblia a palavra de Deus. Então, examine, um seminário liberal presta um grande desserviço ao reino de Deus. Segundo, cuidado com o sincretismo religioso que eivou, dominou a igreja brasileira. Então, muito cuidado para você não entrar nessa onda do sincretismo religioso que está tão popularizado no Brasil. O que é um sincretismo religioso? É a mistura daquilo que é crença bíblica com acréscimos humanos, paganismo. Por exemplo, essa questão aí da rosa ungida, do milho ungido, da toalha suada, de sacrifícios que não há uma base bíblica. Não tem base bíblica nenhuma, e as pessoas introduzem isso como se aquilo fosse parte da pregação do Evangelho. E a terceira coisa é isso que você está dizendo. Cuidado para você não fazer do conhecimento um fim em si mesmo. Porque o conhecimento, diz Paulo, incha, produz vaidade. É preciso que o conhecimento seja associado à piedade. Nós não podemos separar duas coisas que sempre mantêm juntas.
teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. Então, a teologia precisa ser boa, sólida, bíblica, consistente, mas ela precisa estar banhada com o óleo do Espírito e regada por um espírito de piedade. E entrando no assunto teologia, você entende que teologia é algo para todos ou apenas para os líderes? A igreja toda deveria saber teologia? A teologia é o estudo acerca de Deus. Eu acho que todos nós devemos estudar teologia. Não no sentido de ir para um seminário, fazer teologia para tirar um diploma, não. No sentido de estudar a Escritura, de estudar a Palavra de Deus. Por quê? Porque todo crente precisa ser um crente bereano. Se nós não formos crentes que examinam a Escritura, que estudam a Escritura, que creem que a Bíblia é a Palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente, quando as novidades do mercado da fé surgirem, nós não vamos ter filtro para saber se isso aqui é bom, se isso aqui é ruim, se isso aqui é certo, se isso aqui é errado. Então, todos nós precisamos estudar. Agora, é claro que aqueles a quem Deus chama pro ministério têm uma responsabilidade maior de ter um preparo formal. Por quê? Porque você não pode dar o que você não tem. Okay. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Então, aqueles que são chamados para serem ministros do Evangelho precisam se preparar para serem obreiros aprovados, que manuseiem bem a palavra da verdade. Ok. E uma pergunta que eu sempre faço para todos que eu entrevisto é como é que é o seu devocional? Como é que é esse tempo diário que você tira com Deus? Isso é uma coisa extremamente importante. Eu acho que mais do que tempo devocional, é vida devocional. Okay. Nós vivemos num mundo, às vezes, de tanta correria, onde você não tem aquela mesma disciplina dos nossos antepassados que moravam num lugar, 50 anos na mesma casa, onde eles viajavam, às vezes, muito, 100 quilômetros, 200 quilômetros. Nós vivemos num mundo de mobilidade muito grande, onde você está aqui hoje de manhã, já sai de madrugada para outro lugar, dali você vai para outro lugar, e nem sempre você tem a administração daquele tempo, 6 horas, eu tenho certeza que eu estou na minha casa, de 6 às 7 da manhã. Então, você não tem condições de... Rotina muito quebrada. Rotina muito quebrada. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter vida devocional. O que é vida devocional? Você tá com Deus, na presença de Deus, estudando a Bíblia, dentro do avião, num hotel, na sua casa, no seu escritório, enquanto dirige o seu carro, ouvindo a Bíblia, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, adorando a Deus. Então, é a dinâmica da sua vida. Agora, quando você tem esse tempo, você tem disciplina dentro da sua agenda, é fundamental você ter aquele tempo a sós com Deus, onde você abre a Bíblia, onde você dobra os seus joelhos, onde você fala com Deus, onde você busca Deus, onde você quebranta o seu coração. Então, a obra de Deus precisa ser feita por homens quebrantados. Nós não podemos falar às pessoas se primeiro Deus não nos falar. Um dia, o Ronaldo Lidório estava pregando numa igreja e ele disse que do lado de cá do púlpito, onde o pregador ficava, tinha uma frase assim que só o pregador via: se Deus não falou com você, não fale a nós. Muito bom. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para nós podermos falar da voz de Deus para o povo. E a palavra de Deus é essa voz audível de Deus para as pessoas. E eu vi o Tim Keller falando um tempo atrás, ele dizia que a gente não pode pregar apenas para os ouvidos das pessoas, tem que pregar para o coração delas. Mas ele disse que a única forma de pregar para o coração dela é se a mensagem fluir do seu coração, e não simplesmente da sua boca. É por isso que o texto, por exemplo, lá de Deuteronômio, quando fala dos pais para os filhos, esta palavra que hoje te ordeno estará no teu coração. E tu as inculcarás, ou seja, não é de cabeça para cabeça, é de coração para cabeça. De cabeça para cabeça vira aridez. Quando você fala do coração para a cabeça, isso inflama a vida do outro, o que já inflamou a sua. Maravilhoso. Gente, se você gostou desse vídeo, aperta no joinha aí, deixa seu comentário, se inscreve no nosso canal para receber os próximos vídeos aí. Deus abençoe. É um privilégio, querido. Foi uma honra Deus abençoe muito grande. E guarde. Obrigado. Amém. Deus abençoe.